Bom dia, Carla Farrapa. Estou gravando hoje com Letícia Fanini para o Além do Salto. Eu vou perguntar para a Letícia, diante de tantos os saltos que ela deu, que eu conheço ela há 10 anos e eu sei o tanto de saltos que ela já deu, qual o salto ela gostaria de contar para que a gente, com os erros e acertos dela, a gente possa aprender e talvez não fazer igual, ou se fizer igual, a gente consiga fazer de forma mais leve, porque eu sei que houve bastante intempéries ali, bastante coisas que aconteceram na tua vida que de repente se você tivesse uma relação ou uma situação com alguém com uma situação parecida, talvez você não tivesse feito igual, ou já tivesse resolvido isso antes, né? Então, Letícia Fanini, bem-vinda. É a primeira vez que eu estou frente a frente com o meu convidado, porque os meus convidados eles são sempre de fora. Você é a primeira que aceitou aqui de Curitiba, então te agradeço bastante, tá? E eu quero que você conte teu salto para nós. Carla, eu acho que toda mulher, né, vive tendo que se reinventar e todo mundo tem pedras pelo caminho. Então andar de salto não é fácil. Mas eu gostaria muito de compartilhar uma parte da minha vida que eu ainda não compartilhei com ninguém. Porque hoje eu percebo a importância que tem de eu abrir esse caminho, abrir essa parte da minha vida para poder ajudar, como você falou, talvez outras mulheres que estejam enfrentando desafios e que elas não conseguem enxergar a possibilidade de se separar de situações que são prejudiciais. Então o salto que eu dei na minha vida foi justamente a minha separação. Eu tinha um relacionamento de 15 anos com o pai do meu filho, o Lorenzo, com uma síndrome rara, com todas as dificuldades que já são inerentes à maternidade. E eu percebi que eu estava constantemente tendo que fazer um esforço muito grande, muito maior do que seria aceitável em qualquer nível, para manter um relacionamento que não trazia para mim nem a tranquilidade, nem a segurança, nem o suporte, o apoio que se espera ter. E aquilo começou a me causar muita dor, muito sofrimento. Eu comecei a perceber que eu diariamente chorava o tempo todo, que eu precisava literalmente ir para o chuveiro tomar banho para me esconder, para que meu filho não me visse tão fragilizada. Várias coisas foram acontecendo e eu me recordo muito bem da semana que antecedeu a minha separação. Foi meu aniversário de casamento de 10 anos. Eu estava completando bodas quando eu pedi a Deus que Ele claramente me mostrasse o caminho, porque eu não estava mais suportando aquela dor e que eu precisava encontrar a coragem para tomar a decisão, mas que eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse a clareza necessária para que eu não me arrependesse. Então eu precisava muito que as coisas ficassem as claras para mim. E várias coisas foram acontecendo ao longo da semana até que eu falei, não, basta. Um limite aqui foi ultrapassado. Eu preciso pensar na minha segurança. Eu preciso resgatar o meu amor próprio. E principalmente eu preciso proteger o meu filho também. Né? E eu acho que talvez essa seja a maior lição que eu posso deixar para as mulheres. A gente não tem como cuidar bem de alguém se a gente não cuidar bem da gente também. Todo indivíduo merece respeito, todo indivíduo merece ser bem tratado, todo indivíduo merece se cuidar. E aquela analogia que a gente fala da máscara de oxigênio, né? Coloque primeiro a máscara em você para depois auxiliar quem está ao seu lado. E eu trago isso para a minha vida. Como socorrista, eu aprendi que realmente para cuidar do outro, numa situação de emergência, como qualquer acidente, você precisa estar bem para poder socorrer o outro. Quando eu decidi me separar, foi exatamente isso que eu pensei, que eu precisava estar bem para cuidar bem do meu filho. Até o momento que você estava vivenciando toda essa história,
eu sentia que você sempre estava fazendo mais por ele e pelo Lorenzo do que por você. Tanto que você mudou fisicamente, você mudou espiritualmente, a energia é outra. Você era uma pessoa muito triste. E era isso que você passava quando você falava nos teus stories, e a gente sentia essa tristeza. Então, eu sinto hoje que é como se você tivesse se descascado, como se você tivesse tirado cascas de você e se transformado Mesmo diante de todas essas dificuldades que você teve, a perda do teu pai, que eu conhecia, admirava pra caramba, cuidar da tua mãe, tua irmã acho que foi para outro estado, você ficou sozinha quando você resolveu tomar essa atitude e você estava Letícia com Letícia. E isso que eu quero que você diga para mim, Carla, e para quem estiver te ouvindo, como é estar sozinha? A minha separação foi libertadora. Foi aquele momento que eu realmente decidi colocar um basta, chega, eu não sou mais eu, né? Eu não me reconheço mais nesse universo. Ao mesmo tempo que vem a solidão, ao mesmo tempo que vem o medo de estar só, como você está colocando, veio também a percepção de que eu tinha o controle novamente da minha vida. Isso é poderoso. Que eu poderia fazer o que eu quisesse fazer. E isso foi me transformando, isso foi realmente me empoderando, isso realmente foi me mostrando que eu não devia nada a ninguém, que eu sabia quem eu era, que eu precisava confiar em toda a minha integridade já como pessoa constituída e seguir o meu caminho, o meu próprio caminho, pelas minhas próprias vontades, o que eu desejava, né? E entendi que de presente para o meu filho eu tinha que entregar para ele uma mãe feliz, que se eu estivesse feliz, o meu filho consequentemente estaria feliz. Então eu fui fazer tudo o que eu precisava fazer em busca de me recuperar e de estar bem. Lógico que isso é um processo longo, lógico que isso exige da gente muitas coisas, mas eu estava muito determinada a isso, né? Porque a nossa mente nos trai, a gente acaba arranjando muitas desculpas. No meu caso, por exemplo, a questão financeira sempre foi muito difícil, né? Ter que cuidar de uma criança atípica e ainda trabalhar para prover os recursos necessários para o tratamento dele, para mim sempre foi muito torturante, porque eu gosto da companhia do meu filho, eu gosto de ser mãe realmente, então ter que me ausentar para prover os recursos é pesado demais, mas eu posso garantir para toda mulher que está nos vendo agora que existe vida após a separação e que a mãe solo é capaz de fazer muita coisa. Eu acho que as pessoas acabam aceitando muito abuso pelo medo de ficar só. Mas a minha fé também é muito grande. Então eu nunca me senti só diante de Deus. Eu sempre me senti muito guiada, muito iluminada. Nos momentos de aflição eu sempre busquei me recolher dentro da minha espiritualidade para entender qual seria a minha evolução com aquele desafio. Então hoje eu falo que a maturidade, né? Quando eu fiz 40 anos foi libertador, porque aí eu falei, agora ninguém mais me controla, agora eu posso bater no peito e dizer, dá licença, me respeita que eu tenho 40 anos. E eu acho que isso chocou muitas pessoas, porque aí de repente eu apareci com 40 anos, obesa, separada, mãe de uma criança com múltiplas deficiências e me reinventando. Literalmente uma fênix ressurgindo das cinzas e mostrando que nunca é tarde realmente para a gente se encontrar e principalmente para essa busca do amor próprio. Muito importante no que você falou é você se conhecer, você saber quem você é, a que veio. No momento que você se reconhece dentro de você, automaticamente você consegue fazer coisas que nem você imaginava que podia. E agora eu quero que você conte a parte boa disso tudo, que tem uma parte boa, né? Eu falo que se você está passando por um processo que você não entende, peça ajuda. Não é feio pedir ajuda, não é feio reconhecer
que você precisa de ajuda. E foi aí que eu comecei. Eu fui em busca de ajuda profissional, né? Todo o meu processo de mudança foi através da terapia. Eu acho isso fundamental para a gente se encontrar quando a gente perde o rumo. E a parte boa que surpreendeu mais ainda todo mundo é que quando as pessoas, eu acho que imaginavam que eu ia para o fundo do poço, nas circunstâncias adversas que eu estava enfrentando, eu encontrei uma nova pessoa que decidiu realmente entrar na minha vida de corpo e alma, de mala e cuia, e assumir o meu pacotinho. E eu tô hoje, há 3 anos já, num novo relacionamento que me trouxe para a vida que eu sempre sonhei. Então hoje eu vivo um relacionamento saudável, que me oferece exatamente o que eu mereço, e que eu fico inclusive braba com as pessoas quando elas acabam enaltecendo as coisas que meu marido faz, porque eu digo assim, ué, ele faz porque eu mereço, ele faz porque eu também ofereço, porque é recíproco, porque há uma troca nesse relacionamento. Como assim ele que é o popstar, né? Eu fico perplexo, eu falo assim, ué, eu vivo sei, isso, né? eu vivo isso. Ai dele se não, né? Ai dele se não oferecer o que eu mereço. Exatamente. Né? Então, é isso. Eu acho que isso também é muito importante da gente compartilhar, das pessoas entenderem que quando a gente sai de um relacionamento, não acaba tudo ali. Sempre há possibilidades. E o merecimento que você acabou de falar é assim, quando a gente está disposta a receber, a gente deixa de ser a pessoa que dá, olha para dentro e fala, não, eu preciso receber também. Aí Deus coloca na tua vida a pessoa certa e que todo mundo vai dizer o que falam para você. Ah, mas ele é maravilhoso. É porque eu mereço. Ele abre a porta do carro porque eu mereço, ele faz café porque eu mereço, ele cuida do teu filho porque, né, no meu caso, porque eu mereço. Cuida do meu marido, cuida da minha família porque eu mereço, mas é porque a gente merece. Só que a gente tem que saber que merece, senão, como é que essa pessoa vai chegar em você se você não sabe que merece ela? E isso para mim é um constante trabalho, é um aprendizado realmente. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, isso para mim é difícil. Eu sou muito proativa, eu falo que não tem problema, que não tem a solução, então eu sou resolutiva também. E então é difícil eu sinalizar, ei, tô aqui, preciso que você faça isso, eu preciso, né, que faça assado e tal. E respeitar também o tempo do outro, né, quando você solicita algo e aí você não tem a paciência necessária para aguardar o tempo do outro e estar fazendo aquilo. Então é um processo de aprendizado, exige muita vontade de fazer dar certo também. E eu me sinto privilegiada de ter encontrado um companheiro que está no mesmo momento de vida, está em sintonia e deseja alcançar ainda nessa vida a mesma coisa que eu. Você falou uma coisa que é bem interessante. A vontade de fazer dar certo. Porque não existe relacionamento perfeito. Relacionamentos são momentos e vontade de que dê certo. Então, essa vontade de fazer dar certo fez com que vocês estejam há 3 anos juntos, né? O Lorenzo entrou nessa relação e eu vejo vocês felizes, né? Não sem problema, que problema todo mundo tem, mas felizes. E quando a gente é feliz, os problemas ficam mais fáceis. Eu vou compartilhar com você uma intimidade que eu sempre falo que o Mr. que lute, né, para dar conta da mulher empoderada que eu acabei me tornando. E uma piadinha interna lá de casa é que ele me chama do gás da coca. Ele falou assim, meu Deus do céu, como é que pode você ser nesse nível? Ele falou assim, cuidado que até o gás da coca acaba. Eu falei, não acaba nada, tem retornável, né? E é sobre isso, é sobre a gente realmente nos colocar no patamar de merecimento, mas também fazer a parte que nos cabe, né? Não adianta nada, eu acho que essa é uma transição muito grande minha também. Mesmo diante dos desafios, que ainda são constantes, o Lorenzo ainda interna constantemente, fica muito doente, eu preciso recalcular a rota constantemente, eu não me coloco no papel de vítima. Então, eu não me recordo de ter me permitido nem um dia ficar deitada na cama chorando, sem fazer nada do que era possível fazer para me tirar daquela situação. Isso é muito difícil, mas isso é possível. Então, eu quero dizer para você que se você está numa situação difícil
na sua vida nesse momento, seja ela qual for, respira e não pira. Se cair, levanta. Enxuga as lágrimas e vai à luta, porque sempre há uma saída. Vai passar. Vai passar. Tudo passa. É isso aí. Eu conheci teu pai. E teu pai era um encanto de pessoa, extremamente culto. Conheci por pouco tempo, né? Infelizmente, gente muito boa não fica perto da gente muito tempo, né? E ele tinha um baita orgulho de você. Então, todas as vezes que eu falei com ele, ele sempre falou para mim assim: minhas filhas, meus filhos, né? São impressionantes, mas a Letícia me impressiona todo dia. Então, teu pai deve estar muito orgulhoso de tudo que você fez. Muito orgulhoso. Eu falo que para mim foi um privilégio ser filha do Osni Fanini, carregar esse sobrenome com tanto orgulho quanto eu falo. Eu sou a Letícia Fanini, porque eu tive uma base muito boa. Assim como eu tive meu pai do meu lado, eu tenho a minha mãe, e eu só sou uma boa mãe porque eu também tive um bom exemplo. Todas as vezes que o Lourenço está doente, eu cuido dele como a minha mãe cuidava de mim. Eu tive esse carinho materno. Isso para mim me moldou. Isso diariamente ainda eu trago na minha vida como as experiências boas que a gente precisa perpetuar, né? E após a morte do meu pai, várias pessoas acabam trazendo para mim memórias de falas dele. E o seu Osni era durão, o seu Osni não falava para mim, não. Então é muito gostoso ouvir ainda até hoje frases que ele falou ao meu respeito, mas eu percebia muito no convívio dele com o Lourenço. O orgulho que ele tinha de pegar o neto no colo e entender que aquele neto ali estava vivo por todo o esforço que eu fiz. Eu acho que isso é algo que eu realmente posso me orgulhar, né? A minha mãe é muito religiosa e ela fala que Deus permitiu que o Lourenço continuasse nessa vida, mas com certeza porque ele ouviu as minhas preces. Porque não tem nada nesse mundo que eu ame mais do que ser mãe do Lourenço. E não tem nada que eu admire mais que seja você sendo mãe do Lourenço. E o Lourenço é extremamente inteligente e capaz, e ele vai superar tudo. Eu vejo o Lourenço com um futuro brilhante. E você vai estar sempre do lado, né? Sempre. A mamãezinha, né? Aquele sem vergonha que dá nó em pingo d'água já, seus 9 anos. E é um furacão, né? Eu aprendo com o Lourenço diariamente. Além da luta pela vida, além da vivacidade que o Lourenço traz dentro dele, teve uma situação que aconteceu e pouquíssimas pessoas sabem disso também, que foi o dia difícil quando o Lourenço foi tracostomizado aos 70 dias de vida. Ele saiu do centro cirúrgico em coma e por lá ele permaneceu na UTI até que ele acordou. E ele era bebezinho. Então, quando ele acordou, ele chorou. Ao chorar, o Lourenço percebeu que não tinha mais voz. Ele estava traqueostomizado. Aí ele parou, fez uma carinha de estranho, chorou de novo. Parou. Ele fez isso 3 vezes. A partir da terceira vez, o Lourenço nunca mais chorou. Ele entendeu que aquele mecanismo que todo bebê tem, que é chorar, não adiantava mais para ele. E aí o Lourenço renasceu um bebê feliz, que era conhecido na UTI como o bebê que não chorava. E ele é uma criança feliz. Sim, tem todas as situações que eu entendo que sejam muito difíceis para ele, como criança, entender. Ser criança, na idade dele, já é difícil, né? Nessa idade de 10, 12, 13, 14 anos vai ser mais complicado. Mas ele tem entendimento, ele só precisa de vocês, né? Que vocês tenham esse amor, você, tua mãe, né? O Misteri, que vocês tenham o pai dele, e vocês tenham toda essa dedicação, esse amor incondicional. E a tua luta é pelos outros da mesma forma como é para ele.
Então, eu quero deixar aqui que todo o meu apoio, sempre que você precisar, eu posso te dar. Eu te agradeço, Carla. Eu te agradeço porque realmente para mim é muito importante poder compartilhar com as pessoas a história da minha vida para que eu possa inspirar outras mulheres, ou que estejam passando por situações difíceis, porque todo mundo tem desafios, né? Mas também para mostrar essa superação de tantas coisas e também para pedir, porque a gente às vezes está naquela posição de desamparo, mas também de inércia, que não vai nem para frente nem para trás, já não sabe mais o que fazer, a posição permissiva de que a gente deixa a vida me levar, mas a gente sempre pode fazer algo. Então eu falo que hoje eu estou me colocando à disposição de uma representatividade de mães, de mulheres, de pessoas com deficiência, porque eu me sinto preparada para ser essa voz, mas cada um pode fazer a parte que lhe cabe, seja com apoio, seja com incentivo, né? Seja com ajuda financeira para algumas pessoas. Então, todo mundo como sociedade precisa aprender que é sempre possível fazer algo pelo outro. E entender que o pedir não é vergonhoso, né? Você tem que saber que você pode pedir e que 10 pessoas vão julgar, uma vai ajudar. Eu acho que eu posso compartilhar como eu comecei como influenciadora, que foi no meu ato de desespero, que eu postei uma foto minha e disse: eu não reconheço mais essa mulher, eu não sei mais quem é essa. A Letícia fazia isso, a Letícia gosta disso, 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 disso. Essa mulher desta foto, eu não sei mais quem ela é. E se você pode me ajudar, se você pode, de alguma forma, contribuir com o meu resgate, eu tô aqui para agradecer com um abraço sincero e com a indicação. E foi assim que eu consegui o apoio da minha psicóloga, da minha primeira nutricionista, do personal, da parceria dos orgânicos. E assim eu fui me construindo como influenciadora, porque eu consegui mostrar a verdade. Uma mulher fragilizada, que precisava de ajuda, mas que mesmo na dificuldade, eu não me acovardei. Eu fui à luta, fui em busca do que eu podia fazer para alcançar o objetivo que eu queria. Eu te agradeço, de verdade. Além do salto é isso, é sobre o teu salto, quando você mudou a chavinha dentro de você, quanticamente, que fez a diferença. Quando a tua conversa com Deus foi ouvida, quando a sua conversa com o teu ser superior foi ouvido, quando você entendeu quem você é e a que veio nessa terra. Então, além do salto, é isso, é histórias. Por isso que eu pedi para você vir aqui falar da tua história, uma das tuas histórias, e porque eu também quero alcançar muitas histórias, porque eu tenho certeza que a tua história vai ajudar pessoas. E é isso que eu quero, contar a história. Eu que agradeço, Carla. Para quem não sabe, eu já escrevi um livro, né? As Aventuras de Lourenço, que foi inclusive o lançamento na adega de vocês. E as pessoas costumam brincar comigo que se eu fosse escrever a minha história de vida, daria pelo menos uma trilogia. Então a gente vai ter muita história ainda para contar aqui no Além do Salto. Obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço.